programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Acorda gigante, levanta do teu berço esplêndido. No leito estendido está toda contida a alma de uma nação. Levanta e anda, que na guerra santa querem te jogar. Amazônia é pulmão e o mundo precisa muito do teu ar. Pô, já entrou com o símbolo da polícia ali. Vamos lá. Comissário Aranha na Teia da Verdade, comissário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 30 anos de carreira. O pessoal sempre pede para eu me apresentar, porque pode cair alguém de paraquedas, né, que nunca tenha me visto aí. Hoje eu estou aqui com um convidado bem bacana, especial, tá? Um vereador aqui da cidade de Petrópolis, bastante combativo. Eu estava examinando as pautas, os projetos desse vereador, estava examinando, verificando, vendo os vídeos, né, suas publicações. Vereador Léo França, 48 anos, casado, pai de uma menina, morador do Carangola. Foi presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, em duas ocasiões, 2016 e 2022. Em suas duas gestões, reformou quadras esportivas em comunidades, revitalizou praças, ampliou a coleta seletiva, implantou o programa PET Zero de conscientização ambiental e geração de renda. Trabalhou firmemente durante a sua presidência na CONDEP na reconstrução da cidade após aquelas tragédias, né, que a gente vai falar desse assunto, tá? Desassoreamento de rios no município, removeu milhares e milhares de toneladas de sedimentos e tal, enfim. Candidato a vereador, eleito em 2024 com 3.228 votos. Bom, esses dados devem ser todos verdadeiros, porque eu tirei de lá do site oficial da Câmara. Léo França, um prazer te receber aqui, tá? Isso aqui é para um papo franco, papo aberto, sem nenhum receio. Não tem censura, é para tocar em qualquer tipo de assunto que você queira, tá bom? Seja bem-vindo. Aranha, primeiro te agradecer aqui a emissora ter aberto esse espaço para a gente. Sou o vereador Léo França, tive a oportunidade de assumir o mandato como suplente em 2022, fiquei de agosto de 2022 a outubro de 2023. Eu fui o primeiro suplência, foi minha primeira eleição em 2020, tive 1.319 votos. E aí, quando o Rubens já assumiu o mandato dele, no dia 18 de dezembro de 2021, o Rubens me convidou para eu ir para a CONDEP, assumir a presidência. E aí tivemos a infelicidade de passarmos pelas duas grandes chuvas da nossa cidade, né? Que foi um aprendizado para a gente também. Nós tivemos a oportunidade, naquele momento, de assumirmos uma empresa que estava praticamente sucateada, estava abandonada pelo governo anterior. E aí, dentro de uma tragédia climática, nós tivemos que reinventar a companhia. Hoje nós conseguimos fazer o concurso público, mesmo dentro de uma tragédia de calamidade pública. Nós conseguimos fazer o concurso, nós tínhamos 915 funcionários, hoje nós temos aproximadamente 2.000 funcionários. Hoje é uma CONDEP com um perfil diferente daquela CONDEP lá de trás, que as pessoas estavam acostumadas a perceber nas ruas, mas é uma CONDEP hoje que tem a capacidade de dar uma resposta imediata para a cidade muito mais rápida. Então, assim, quando nós chegamos, nós desenvolvemos um projeto para fazer a limpeza de todos os bueiros da cidade. Nós temos isso tudo mapeado hoje dentro da própria CONDEP.
Nós temos uma equipe específica para fazer a avaliação dos rios, para saber os pontos necessários para fazer dragagem. E aí, assim, eu estou muito preocupado, porque nós já estamos chegando no verão, e aí, assim, nós já encaminhamos diversos ofícios, já tem diversas falas nossas dentro do parlamento, cobrando o executivo municipal que faça a dragagem dos rios, porque o verão está chegando e a gente percebe que os rios da nossa cidade não foram dragados. Então, assim, fica essa nossa experiência como gestor da Condep e fica esse legado de vereador, que a gente está, assim, no mandato independente, é que eu falo para as pessoas, eu não sou vereador de oposição, eu sou um vereador independente. Critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Eu não tenho esse problema. Então, assim, quando as pessoas falam extrema esquerda e extrema direita, eu não tenho esse problema. Eu sou um vereador que procuro fazer o melhor para a nossa cidade. Você falou extrema esquerda, extrema direita, esse tipo de... o debate político hoje ele está muito interditado, né, por conta de posições extremas, né, Isso. De ambos os lados. E essas posições extremas não trazem solução efetiva para nada, né? Por um lado, você tem extremistas, vamos dizer assim, resumindo, né? Você tem extremistas ligados à direita. Tá? Aliás, eu acho isso uma ignorância, porque a maior parte das pessoas não entende nem o que é direita e esquerda, mas enfim. Políticos ligados a uma extrema-direita, com aquele discurso fácil que se vende para a população de o bandido bom é bandido morto, né? Vamos resolver tudo na força, na marra e tal, Deus, pátria, família e bababá. E você tem, por outro lado, parcela significativa de uma esquerda mais ao extremo, né, que insiste em ficar defendendo determinadas pautas que não descem na goela da população. Parece que tem uma parte da esquerda que esqueceu e perdeu o chão de fábrica, entre aspas, vamos dizer assim. E ficam defendendo pautas aí, tá? Nada contra, tá? Minorias. O termo minoria, para mim, não está nem certo. Nada contra vulneráveis, tá? Por quê? Preto é minoria na população? Preto e pardo? Não. É até a maioria, tá? Mulher é minoria? Não. Tá? LGBTQIAPN+, enfim, acho que acertei a sigla dessa vez. É minoria? Olha, é um número expressivo e muita gente que não se autodeclara assim está por aí escondido, enfim. Mas a gente não deve falar de minorias, esse termo está errado, vê se vocês aprendem isso até para vocês colocarem as pautas melhor, tá? Vulneráveis, sim. Nós temos vários tipos de públicos vulneráveis. Mas vamos voltar num assunto aqui, porque você falou da Condep, e eu era do Rio de Janeiro, tá? E a minha experiência lá no Rio é com a Conlurb, né? É outra empresa equivalente à Condep aqui. Mas durante a sua presidência na Condep, aconteceu a tragédia climática, como você falou. Vejam bem, aconteceu não porque era Petrópolis, tá? O que aconteceu aqui, o volume de chuva que caiu aqui, ele destruiria qualquer cidade, entendeu? Eu me lembro dos números do INEP, por exemplo, que em 3 horas seguidas choveu mais de 500 milímetros. Isso aí, 2 vezes. Né? O que é um absurdo, assim, uma coisa totalmente inesperada, imprevista, tragédia climática. Mas o teu trabalho na Condep foi um grande trabalho. Eu, na época, tinha uma ideia, confesso, equivocada da Condep, tá? Vi uma capacidade reativa da Condep para tentar trazer alguma normalidade à cidade naquela época. E eu queria que a gente tocasse nesse assunto, porque eu vejo isso como um grande ponto positivo da tua gestão na Condep, e não estou puxando o saco dele, não. É uma realidade, é um fato, tá? Não tem puxa-saquismo aqui, é apenas uma constatação. Vamos falar desse assunto? Vamos. O que você fez na Condep naquela época que
Pô, cara, a cidade voltou a um patamar de normalidade muito rapidamente para o que aconteceu. Vamos lá. É bom deixar claro que nós estávamos saindo de uma pandemia, né? Saindo de uma pandemia. E aí, assim, nós assumimos o mandato no dia 18 de dezembro de 2021. Naquele dia, Aranha, nós já tivemos uma grande chuva em Correias. Na posse do prefeito Rubens Bom Tempo, nós já estávamos com a Condep limpando a Praça de Correias e limpando a olaria. Já no dia da posse, nós já tivemos a primeira grande chuva. Depois tivemos a infelicidade de passarmos por um Natal também que choveu muito. Depois, dia 1º de janeiro de 2022, choveu muito em Araras. Quem estiver nos assistindo lá de Araras vai lembrar bem. Nós tivemos uma chuva de aproximadamente 200 milímetros em Araras. Nós tivemos várias ruas em Araras que ficaram danificadas, foram afetadas pela chuva, queda de árvores. Então, assim, nós já entramos ali, em vez de fazer a transição, porque não deu tempo de fazer a transição, nós já entramos acelerando dentro da máquina. Nós trocamos o pneu do carro com o carro em movimento. E aí depois tivemos as duas grandes chuvas, foi 15 de fevereiro e 20 de março. A 15 de fevereiro foi que deu essa tragédia grande ali, mais voltado para o lado do Alto da Serra. E depois, no dia 20 de março, que nós já estávamos praticamente com boa parte desse epicentro climático já liberado as vias principais, nós tivemos que refazer todo esse serviço. Então, assim, nós retiramos em 3 meses, como eu falei para você anteriormente, aqui antes do programa, tiramos 44 mil caminhões trucados de terra em 3 meses. Fizemos a limpeza 44 mil caminhões. Todos eles estão catalogados direitinho. Tem fotos de todos os caminhões entrando lá na fazendinha. Tivemos que montar uma operação de guerra. Nós trabalhávamos 24 horas. E aí eu falo com as pessoas que tem muita gente que não acredita naquilo que a gente fala. E aí, assim, nós trabalhávamos em 3 turnos. Eu acompanhava os 3 turnos. Eu dormia dentro do carro. Meu motorista me levava para casa, eu ia dormindo, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, voltava e acompanhava a operação da madrugada, que era a operação que rendia mais. O que nós fazíamos? Nós tínhamos 15 carretas cedidas pelo governo do estado, cada carreta com 30 metros cúbicos. Nós parávamos na rua da feira, a gente fazia ali como se fosse um transbordo. Os caminhões desciam do Alto da Serra, despejavam o material, a gente enchia as carretas e as carretas depois iam para a fazendinha, para facilitar essa limpeza dentro das comunidades ali do Alto da Serra. Então, assim, foi um aprendizado. E depois que nós fizemos toda essa limpeza, que nós voltamos à normalidade, nós resolvemos investir maciçamente na limpeza de bueiros e também na limpeza dos nossos rios. Eu vi uns números aí nas suas postagens sobre limpeza de bueiro, por exemplo. Foram milhares e milhares, né? A gente limpava aproximadamente 14 mil bueiros por ano. A gente tem todos os bueiros catalogados na nossa cidade. Isso nunca ninguém fez. As pessoas não dão valor na limpeza de bueiro, mas faz uma diferença enorme quando o bueiro e as redes estão limpas, entendeu? O escoamento é muito mais rápido, fica muito mais fácil de você atuar na hora de uma tragédia climática. É porque limpar bueiro no dia a dia, sem chuva, é um trabalho que não aparece. A pessoa não está vendo, limpou o bueiro, e aí? Entendeu? Mas é um trabalho de grande relevância, né, para a circulação das águas. Eu vou te dar um dado interessante. Fala. Ali na Imperatriz, Rua Imperatriz, só naquele trecho do obelisco até a curva, que fica ali aproximadamente 300 metros para você, depois da Câmara, nós retiramos 500 caminhões trucados de detritos. Para você ver como é que faz a diferença e como é que Petrópolis está sobrevivendo ainda da dragagem que nós fizemos lá atrás. Porque se não tivesse feito a dragagem, qualquer chuva hoje iria colocar na Keller, na Imperatriz, ali na Rua da Única. Todos os rios estavam muito assoreados. Ficaram aproximadamente 5 anos sem limpeza.
E agora nós estamos numa situação ainda pior. 5 anos sem limpeza antes do Rubens. Isso. Da administração do Rubens Montempo. Exatamente. Foi os 4 anos do ex-prefeito Bernardo Rossi e 1 ano do prefeito Ingo Ramos. E aí, assim, hoje, assim, eu tenho todos os rios mapeados. Não tinha dragagem? Não tinha. Faziam dragagem. Não tinha pouco. A dragagem que a gente fala é dragagem cinematográfica. Tira de um lado, joga no outro. Tira de um lado, joga do outro. E aí o que acontece? O detrito fica ali, primeira chuva você tira e joga na margem, vem a primeira chuva e joga para dentro do rio de novo. Você só está causando problema um pouco mais abaixo. Hoje quem passa no Palácio de Cristal vê uma ilha gigante ali, aquilo ali, assim, no nosso governo, na época, nós não permitíamos que ficasse desse jeito. Você fala ver uma ilha dentro do rio. Dentro do rio. Eu passo por lá e eu vejo isso. Então, assim, a gente precisa que tanto o governo municipal quanto o INEA, eles façam a dragagem o mais rápido possível, porque a gente está com os rios que vem lá da Paulo Hervé, que é o Piabanha ali em cima, está completamente assoreado. Vai dar problema na Paulo Hervé, vai dar problema no Henrique Rafá, vai dar problema no Manuel Torres, vai dar problema no Bing, porque o rio do Bing está completamente assoreado. Vai dar problema no João Xavier, vai dar problema no Dias de Oliveira. Por quê? Não fazem a dragagem. E aí, quando vier a chuva, depois não adianta reclamar. Vai dar problema na Mosela também. Problema. Mosela também é a mesma coisa. Porque vai desembocar lá. Isso. E aí, o que o governo do estado está fazendo junto com a prefeitura? Dragar o lago de Nogueira, tem que dragar. Dragar um lago do Vale do Sossego, tem que dragar, mas não é prioridade. E estão fazendo um ponto ali em Correios, entre Correios e Nogueira. Estão alteando a margem do lado esquerdo, que não tem casa, e as casas que ficam do outro lado do rio estão ficando mais baixo. Então, quando vier a chuva, o lado mais alto vai ficar sem nenhum tipo de problema, e as casas que ficam do lado direito, da margem direita, vão sofrer por conta dessa dragagem que eles fazem cinematográfica. E o túnel extravasor ajuda? Então, eles fizeram a obra do túnel, né? Pelo que eu estive acompanhando da obra, a obra está bem feita. Mas eu não sei se vai suportar esse verão. A gente precisa esperar o verão chegar para a gente ver. Até porque para chegar lá, tu tem que estar com os rios dragados. Isso. Né? Agora, falando desse assunto, os rios de Petrópolis, eu vi lá um ponto, você, nas suas postagens, falando do PAC das cheias, do governo federal. Isso. Né? Como resolver o problema da Coronel Veiga? Tem ideia? Está por dentro desse assunto aí? Então, na verdade é o seguinte, foi um projeto do governo anterior que conseguiu em Brasília a liberação de um recurso para fazer os piscinões que ligam do Quitandinha e que vem até a Coronel Veiga. São 7 piscinões que vão reter a água para trás para não causar esse volume, esse impacto aqui para o centro. E aí, infelizmente, eu não sei por quê, que a prefeitura autorizou agora a Águas do Imperador a colocar uma tubulação gigante dentro do rio da Coronel Veiga, que é uma tubulação que não vai fazer a coleta de esgoto como tem que ser feito, que vai impedir a prefeitura e o estado de fazerem a limpeza do rio. A da Coronel Veiga, que é um rio que precisa ser limpo periodicamente, agora não vai ter como mais fazer a limpeza. Não tem como fazer mais dragagem dentro da Coronel Veiga. E é isso que eu estou cobrando da prefeitura. Cadê o projeto de instalação da tubulação? Por que não casou o projeto dos piscinões com o projeto da Águas do Imperador? Porque toda essa água que vem do Quitandinha vem com esgoto. E aí precisa ser... Esse projeto precisa estar calçado junto com o projeto dos piscinões. Só que aonde ele está vai inviabilizar a ligação da tubulação da Águas do Imperador com a tubulação da prefeitura. E aí quando a secretaria... E essa tubulação essa tubulação da Águas do Imperador é esgoto? Esgoto. E aí quando você não tem um planejamento feito pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Meio Ambiente da prefeitura, resulta nisso. Vai fazer um investimento e depois vai ter que retirar essa tubulação. Porque isso vai causar um dano grande à nossa cidade. E aí a gente está lutando, já fiz denúncias no Ministério Público Federal, para ver se a gente
consegue conscientizar a Águas do Imperador e a Prefeitura a casar esses dois projetos. A tubulação não pode estar no leito do rio. Isso não existe. Você nunca mais vai fazer dragagem. Ainda mais ali que o rio está estrangulado. Exatamente. O rio ali na Coronel Veiga, ele é de baixa profundidade e estrangulado. Isso. Aí tu bota ali uma tubulação de 800, que assim, vai impedir qualquer tipo de limpeza. E aí depois não adianta chorar, né? Mas quando a gente fala em PAC, né, Projeto de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, ou seja, destinação de verbas em boa quantidade, normalmente o PAC está sempre associado a algum tipo de investimento mais alto. Aproveitando o PAC, existe, na sua opinião, por toda a sua experiência aí dentro da CONDEP e com a tragédia climática que nós tivemos, existe de fato alguma solução definitiva ali para Coronel Veiga? Existe. A questão o piscinão seria isso? Isso. São 7 piscinões ali. Se eu não me engano, são 20 milhões de litros cada piscinão desse. Então, assim, vai retardar, vai encher um até passar para o segundo, terceiro. Quando chegar no último, já praticamente o rio já conseguiu escoar a água para o centro. Então não vai ter problema para as pessoas, nem para o primeiro distrito e nem para os distritos, porque a água não vai chegar em... Esses piscinões seriam no leito do rio? Seria feito por baixo da terra ali. Os projetos estão lá na prefeitura, só que eu não sei por que o prefeito ainda não tocou o processo licitatório. Os projetos foram deixados. E a verba do PAC já está destinada? Já está garantida. Agora tem que tocar os projetos, tem que fazer as licitações. Ou seja, mas, até que começasse hoje não dá mais tempo para o próximo verão. Para esse próximo verão, esquece. Seria uma obra de algum tempo, né? Eu acho que nem para o verão de 2027 vai dar tempo. Ou seja, uma coisas obra bem complexa. Coisas mas tem que não fazer. Tem... claro. O recurso está liberado. Basta agora ter boa vontade. Tu sabe qual o montante que está liberado? O valor total do PAC dava quase 500 milhões, porque aí tem o tamanho da mobilidade urbana, que é um outro tema que a gente poderia tocar aqui. Claro. Tem quase 150 milhões de reais, e aí eu acho que é o momento, agora o governo federal está incentivando a questão da tarifa zero. Está. Era a hora da prefeitura utilizar esses recursos e colocar a tarifa zero no nosso município. O recurso já está liberado pelo governo federal. Pensando em tarifa zero? Pensando em tarifa zero. A prefeitura poderia criar, como Maricá fez, criar uma secretaria de transporte e a prefeitura contrata todos esses trabalhadores, todos os rodoviários, assume a questão do salário e dos encargos dos rodoviários e põe a tarifa zero no município. Tem recursos para fazer isso pelo governo federal. Basta boa vontade política, né? O que ele está falando da tarifa zero é um sistema. Tarifa zero é isso. Você vai andar de ônibus sem pagar passagem. Tá? Funciona em Maricá há muito tempo, né? Com o prefeito Quaquá. Isso. Né? Aliás, Maricá está um brinco, tá? O Quaquá está arrebentando. Aí quando eu falo isso, porque o cara é do PT, o Quaquá, a turma do outro lado fala assim, esse comunista esquerdopata, olha só o tipo de bobagem que as pessoas... Você não pode elogiar um bom prefeito só porque ele é do PT. Ele instituiu lá o tarifa zero. Está dando certo há muito tempo, né? Maricá é um município que cresceu muito, tem um sistema de segurança pública integrado lá na cidade. O prefeito lá paga o RAIS, que é o Regime Adicional de Serviços da Polícia Militar, da Polícia Civil lá na cidade, ou seja, ele aumenta o efetivo policial na cidade só pagando turnos extras e várias outras coisas, iniciativas que tem por lá. Agora, eu sempre imaginei essa questão do tarifa zero como uma solução para cá, para Petrópolis, né? Mas você falou do problema de mobilidade e nós temos aqui um verdadeiro estrangulamento de trânsito, né? Em determinados locais, então, chega a ser impossível. Eu estou ali na 105 DP, na Barão, no Retiro, e todos os dias
de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, a gente já observa o engarrafamento da Barão que vai até o Palhoça, até a churrascaria do Palhoça, por causa daquela rotatória maluca que tem ali. Entendeu? Não, e é bom a gente lembrar que o prefeito, ele, em maio desse ano, disse que iria lançar um plano de contingência do transporte público. Nós já estamos em outubro. Até agora, esse plano não foi apresentado para a cidade. A gente está vendo um caos cada vez maior no transporte público. Hoje, para você ter ideia, Aranha, a prefeitura hoje repassa mensalmente R$1.927.000 para as empresas de ônibus do Vale Educação. Recursos esses que eram para ser empregados diretamente na merenda escolar. E aí o prefeito faz questão, eu digo sempre que o prefeito faz um capricho nos empresários de ônibus e todos os meses manda R$1.927.000. E aí explica para o pessoal aqui o que é Vale Educação. Então, em 2021, quando o prefeito Ingo assumiu interinamente a prefeitura, ele resolveu subsidiar a gratuidade dos estudantes do município. Hoje nós temos 35 mil alunos na rede municipal. Só que uma parte estudam em escolas próximas, moram dentro das comunidades, tem escola dentro das comunidades, centros de educação infantil. Então esse número cai aproximadamente para 26 mil usuários. Só que assim, o prefeito, ele já foi orientado por esse vereador, ele está fazendo um repasse para 35 mil alunos e não para 26. E aí, assim, ele insiste em errar todos os meses, tirando dinheiro da merenda escolar e mandando para as empresas de ônibus. Hoje eu fui visitar a escola... Essa verba não é carimbada? Não. Ela poderia, essa sobra, ser usada na merenda? Esse recurso deveria ser utilizado 100% na área da merenda. Nós estamos vivendo uma crise da merenda escolar desde janeiro. A prefeitura não consegue ter uma regularidade na entrega dos alimentos. E aí eles ficam sempre querendo jogar a culpa no governo passado. Aí eu digo para eles, vocês sabiam do problema financeiro, vocês participaram desse problema financeiro, e aí agora não adianta jogar a conta para o governo passado, porque vocês, quando entraram no governo, a primeira coisa que vocês fizeram foi reajustar os salários em 70%, de prefeito, vice-prefeito e secretário, sabendo que tinha uma crise financeira que foi criada por eles ali dentro da Câmara. E aí hoje Petrópolis perde aproximadamente 30 milhões de reais, que é um recurso que está fazendo falta para a área da saúde e para a área da educação. Hoje a gente vê que não tem sequer um tapa-buraco na cidade. Quem faz tapa-buraco hoje na cidade é o governo do estado. A prefeitura sequer tem condições hoje de fazer. Ele está falando da crise financeira da cidade com a perda de receita do ICMS, o assunto que envolve aí involuntariamente lá a empresa AGE Selma, né, por uma questão de preenchimento de declarações ao fisco estadual, enfim. Como você já tocou nesse assunto, vamos nos aprofundar nesse tema aí agora, depois a gente volta para outros. Então, mas você falou que essa crise financeira foi gestada dentro da Câmara. Essa me deixou curioso. Como assim? Então deixa eu te explicar aqui para que as pessoas... Vamos tentar ser didático para o povão aí entenderem o que eu vou dizer aqui. Com a mudança da legislação americana em 2019, a Selma encaminhou um documento para a prefeitura, dizendo que iria mudar o preenchimento das declãs, que é o que gera o ICMS, que gera esse recurso para a cidade. O ICMS, só um parêntese, é um imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, é um imposto estadual, Isso. Porém, todos os municípios recebem repasses de frações do ICMS, só para ficar claro. Vamos, volta lá. E aí o prefeito, à época, 2019, achou que se não iria alterar o valor do repasse, não fez nada. Qual prefeito? Bernardo Rossi. Depois de 2021, o prefeito interino, que é o Ingo Ramos, que hoje é o prefeito da nossa cidade, também não fez nada.
E aí, o que aconteceu? Quando chegou 2022, estourou a bomba dentro de uma calamidade pública, climática que nós tivemos aqui na nossa cidade. E aí, o prefeito, à época, resolveu... 2022. Prefeito Rubens. Resolveu fazer uma conversa com a empresa, para que a empresa pudesse fazer a alteração das declarações. E a empresa disse que havia comunicado à prefeitura em 2019, como eu disse aqui anteriormente para você, e disse que a prefeitura precisava ir para a justiça. Que se tivesse uma decisão favorável, a empresa iria acatar. E aí nós tivemos, a cidade, que eu digo nós, a cidade, nós tivemos uma decisão favorável de liminar, garantindo esses recursos para a cidade. E aí, com esses recursos, nós conseguimos fazer o concurso da Condep, fizemos o concurso da educação, que não tinha já, da Condep há 16 anos, da educação já tinha vários anos também sem concurso. Conseguimos aumentar o per capita por aluno dentro das escolas, conseguimos aumentar o PGDREM, que é o valor que a prefeitura repassa para as escolas poderem fazer manutenção, poderem fazer investimentos, tudo com esse dinheiro. E aí, a política do quanto pior, melhor, começou a se manifestar. E aí eles foram e conseguiram derrubar essa decisão liminar. A liminar que garantia o restabelecimento da verba que foi perdida. Isso. Exatamente. Eles derrubaram essa liminar? Quem? Nós conseguimos a liminar aqui e depois conseguimos uma liminar com o ministro Zanin. Certo. E aí, assim, foi a política que mexeu com isso. Porque se não fosse a política, o Zanin jamais iria voltar atrás de uma decisão que ele mesmo concedeu para a cidade. Não volta. Ó, só para explicar por que não voltaria. Liminar é o quê? É uma medida cautelar, uma medida que antecipa um efeito de algo urgente que se peça. O ministro Zanin, ministro do STF, concedeu uma liminar restabelecendo o fluxo de grana do município, tá? Do ICMS que havia sido perdido. Depois, o mesmo ministro, que é o dado que ele está trazendo aqui, o Zanin, Cristiano Zanin, em outra decisão, cancela essa liminar, ou seja, o município perdeu essa grana. Quando um juiz concede uma liminar, tá? É porque ele examina que aquilo é um direito líquido, certo e urgente. Isso. Como é que depois de uma decisão definitiva ele volta atrás? Isso. É aí que está a história da política que você falou. Exatamente. E aí o que aconteceu? O juiz da quarta vara já estava com esse processo para dar uma decisão de mérito. Da quarta vara daqui. Da quarta vara daqui. Concedeu uma decisão histórica para a cidade. O doutor Jorge? Doutor Jorge Martins. Concedeu esse recurso novamente para a cidade. E aí, a prefeitura de Teresópolis, que não sofreu nenhum tipo de prejuízo, que aí que eu digo que é a política do quanto pior, melhor, fez o município de Teresópolis entrar na justiça contra Petrópolis, dizendo que Petrópolis não tinha direito a esse recurso. É um recurso proveniente à nossa cidade, é uma empresa que todo mundo ama, é uma empresa da nossa cidade. E Teresópolis não tinha prejuízo algum. Prejuízo algum. Aí do nada resolve entrar na justiça. E aí entra a figura do presidente do Tribunal de Justiça, o ex-presidente, que concedeu uma suspensão de liminar. E aí, o que aconteceu? Petrópolis perdeu esses recursos. De novo. Perdeu esses recursos novamente. Só para jogar o ex-governo no caos. E aí conseguiram jogar a cidade no caos. Só que quando chegou no mês de novembro, é uma coisa que eu tenho levantado na Câmara, e não tenho problema nenhum aqui de falar com você, porque foi isso que aconteceu, e tem um vereador que participou disso. Nós fizemos contato com um prefeito eleito, que é o Leonardo, que assumiu o mandato de prefeito, assumiu em 2025. Aonde? De Teresópolis. Tá. Tinha uma decisão, tinha um problema jurídico, que estava com o ministro Barroso, que é o presidente do STF. E o Barroso disse o seguinte:
se tivesse o acordo entre os dois municípios, Teresópolis e Petrópolis, que ele iria dar a decisão, está isso escrito, que iria voltar com os recursos para a nossa cidade. O que eu fiz? Eu já tinha o meu mandato de vereador garantido, já tinha passado pelas urnas, fui testado e aprovado nas urnas. Fui a Teresópolis junto com o vereador Júnior Paixão e com o ex-prefeito Rubens Montempo. Conversamos com o prefeito de Teresópolis, levamos um documento, mostramos para ele a necessidade de fazermos um acordo, porque a cidade de Petrópolis ia entrar num processo falimentar. E aí, assim, o que aconteceu? Ele se comprometeu a fazer a assinatura desse documento. Quando nós voltamos para Petrópolis, o vereador, na época, Ingo Ramos, ficou sabendo disso, entrou no circuito, falou com o vereador Júnior Paixão para não se meter nisso, que ele iria resolver essa questão do ICMS quando ele entrasse no governo. E aí está aí. Já está no 10º mês. Hoje as nossas crianças, como eu falei para você, estão comendo arroz, feijão e uma farofa de ovos. Não dá para a gente aceitar que 30% dos 35 mil alunos façam sua melhor alimentação na escola. É uma realidade que nós temos que enfrentar, independente de ideologia política, de partido político. A gente vê que essas crianças hoje estão sofrendo porque não têm uma alimentação correta. E aí não dá para a gente chegar num centro de educação infantil, uma criança que sai com uma fralda, na sexta-feira voltar com a mesma fralda na segunda porque não tem uma fralda para trocar em casa. Essa discussão é que a gente tem que fazer. As crianças são inocentes. Quem precisa cuidar das crianças somos nós. Nós somos responsáveis. Só que esse debate, infelizmente, eu não vejo o prefeito, não vejo os secretários fazer esse debate. Então, assim, quando eles fazem esse tipo de política, pensando que vai prejudicar um governo, não está prejudicando o governo, está prejudicando a nossa cidade. E aí não tem problema nenhum se você depois quiser chamar o Ingo aqui, eu vim aqui para fazer um debate com o Ingo na maior tranquilidade. Porque eu conheço, eu presenciei, participei e não concordei com o desfecho que o Ingo deu nessa questão do ICMS. Você falou, chama o prefeito aqui, eu já pedi através de assessores que convidasse, né? Eu estou convidando formalmente o prefeito Ingo Ramos, tá? Para estar aqui num espaço que é democrático, é aberto para ouvir todos os lados, entendeu? O convite está reiterado, tá bom? Quem tiver aí da assessoria vendo, por favor, transmita o recado ao prefeito, porque as histórias também têm outros lados, enfim, né? Mas você está falando de coisas que são verdadeiramente estarrecedoras, né? Manobras, você está deixando claro para mim que manobras políticas estão envolvidas numa situação que abortou a recuperação desses valores quando já estava tudo tratado com o prefeito de Teresópolis. Isso, né? Exatamente. E aí, assim, eu fico indignado. Eu tive semana passada lá dentro do Hospital Alcides Carneiro. Tem uma sala, o Aranha, de aproximadamente 8 metros quadrados. Ficam lá 6, 8 pacientes oncológicos, precisando de um tratamento, muitos precisando de uma cirurgia, ficam numa cadeira de plástico. Então, assim, eu não consigo aceitar esse tipo de política. Política que está prejudicando o povo. Então, assim, para mim não dá. Já falei com o prefeito. Quer contar comigo? Faça projetos que vão trazer benefícios para o povo. Se não fizer, não adianta contar com isso. Eu fico imaginando, Léo, o seguinte, quando você está diante de uma calamidade financeira, né, com a perda expressiva de arrecadação, de repasse, enfim, se você perde em média 30 milhões ao mês, você perdeu 360 milhões ao ano, numa conta grosso modo. Isso eu fiz as contas aí, representa por volta de 25% a 30% do orçamento anual da prefeitura. Isso. Hoje, só para você ter a noção, eles fizeram a apresentação do quadrimestre agora da Fazenda. Aliás, desculpa te interromper, eu vi um vídeo
que eu não acreditei. Você tinha convocado, a Câmara tinha convocado lá um secretário de Fazenda, se não me engano, que era o especialista em números, né? E ele não sabia número de nada. É verdade isso? Então, quando ele fez a apresentação do quadrimestre, que eles levantaram pela Secretaria de Fazenda, um passivo já de 276 milhões de reais com os fornecedores de janeiro a agosto. E aí eu perguntei ao secretário, qual é a arrecadação mensal do município? Isso é o básico de um secretário. De Fazenda. De Fazenda. Você não está perguntando à secretária dos Direitos da Mulher, não é isso? Exatamente. A secretária de Direitos da Mulher não tem obrigação nenhuma de saber do orçamento da arrecadação do município. Aí ele falou que não sabia. Aí eu perguntei a ele, secretário, qual é a despesa mensal que nós temos na prefeitura? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu não vou te responder. Eu vi. Eu não vou te responder. Eu não vou te responder, é exatamente isso. Aliás, eu vi uma outra resposta muito interessante que ele disse, eu não tenho esses dados porque eles são descentralizados, cada secretaria sabe de si. Só que ele... Não foi isso que ele disse? Ele mostrou profundo desconhecimento da sua área, a fonte 00, que é a fonte oficial da prefeitura, os recursos são livres. Ele não manda os recursos provenientes aos 15% da área da saúde e nem manda os 25% relativos à área da educação. Hoje, Petrópolis não aplica... 25%. Isso. Existe reserva de orçamento de 25% para a educação, é isso? Olha só, todos os recursos que entram na prefeitura, na fonte 00, 25% tem que ser obrigatoriamente repassados para a área da educação e 15% para a saúde. Só que eles não repassam os 25% e nem os 15%. E aí o que acontece? Não repassa? Não repassa, por isso que está tendo falta de merenda. Aí, vocês têm isso documentado lá? Temos tudo documentado. Aí o que acontece? Desculpa te interromper. Eles não repassam nem o que está sendo arrecadado? 25% no... Entendeu o que eu falei? O orçamento caiu por causa da perda do ICMS. Então, mas o orçamento caiu. Mas os 25%, ele tem que passar para a área da educação. Entrou lá... O 25% que sobrou do orçamento. Isso. Entrou lá 1 milhão. Ele tem que repassar 25% desse 1 milhão para a área da educação e 15% para a área da saúde. Só que ele não faz esse repasse. E aí o que acontece? Está faltando merenda, está faltando pagamento dos profissionais da educação, transporte de difícil acesso. Eles não estão fazendo pagamento de combustível está atrasado, pagamento dos fornecedores de hortifruti, de carnes, estão atrasados também pela Secretaria de Educação. Eu conversei com várias pessoas da Secretaria de Saúde, de alguns hospitais, né? Com a da minha atividade, a gente tem contato direto com outros, né? Com hospitais, por exemplo. Isso. E eu recebi vários relatos de estarem faltando insumos básicos da saúde também. Entendeu? Exatamente. Mas volta... Então, assim, ele não faz esse repasse, e aí quando ele faz o repasse para a educação, ele obriga a secretária de educação a fazer o pagamento para empresário de ônibus. Do recurso que ele repassou para a educação. Ele repassa abaixo dos 25 e ainda obriga a secretária a fazer o repasse de 1.927.000. Que é o tal Vale Educação. Exatamente, que é o capricho para os empresários de ônibus. Que paga o valor total de gratuidade da passagem relativo a 35 mil alunos, quando na verdade temos 26 mil alunos que usam os ônibus. Exatamente. Foi isso que você explicou. Exatamente, porque tem também o transporte de difícil acesso. Tem. Esses alunos não podem entrar nesse número para o pagamento do Vale Educação. Só que o prefeito, assim, ele não consegue fazer autocrítica do mandato dele. E aí ele não faz autocrítica, ele não faz uma auditoria dentro das contas, porque ele é muito inseguro. E aí, assim, as pessoas que estão trabalhando com ele sentem essa insegurança. E quem não lidera passa a ser liderado. E aí, assim, o prefeito hoje, infelizmente, ele fica muito à mercê desse vereador. Todos os vídeos que a gente faz, no dia seguinte ele quer dar uma resposta. Ele não tem que dar resposta a esse vereador.
ele tem que dar uma resposta, é para a cidade. É a cidade que precisa do prefeito. Não é esse vereador. Eu estou cobrando porque as pessoas fazem a crítica dentro da Câmara, as pessoas me ligam e eu estou no meu mandato de vereador. Vereador não faz obra. Vereador legisla, está fazendo projetos de lei, está legislando e está fiscalizando o executivo. É meu papel. E estou fazendo o jogo dentro das 4 linhas. Só que o prefeito, muitas das vezes, tem essa dificuldade de compreender o papel de vereador no qual ele já foi vereador lá atrás. Deixa eu só fazer um negócio. Não precisa cortar nada, não. Deixa ir pro ar do jeito que tá. Michele tá aí? Oi? A Michele tá aí? Sim. Pô, faz um favor para mim, Michele. Eu fui um tremendo do mal educado e esqueci de trazer água pro vereador. Tu pode quebrar esse galho? Obrigado. Pô, eu esqueci mesmo, cara. Não, foi mal, vambora, bicho. pô. A gente começou tá ótimo. e... Vambora. E ó, vai pro ar assim, sem corte. Isso, perfeito. Do jeito que tá. É desse jeito que tem que ir. Então você tá falando de calamidade financeira absoluta mesmo. Eu já estou enxergando várias outras coisas nisso aí, mas eu não quero perder meu réu primário. Melhor ficar quieto. Enfim, depois a gente vai conversar no off aí, porque tem coisas aí... É isso. Do arco da velha, né? E aí tem uma coisa. Eu tive esse final de semana lá no Parque de Exposição, em Itaipava. Aquele parque que causou a morte do jovem, do João, ainda está dentro do parque. Tranquilo, pode ir. Vai pro ar assim mesmo. Obrigadão. Valeu. Obrigado, tá? O Parque de Exposição, que é um parque que as pessoas vão para ali para fazer caminhada, fazer piquenique, o parque está literalmente abandonado. E ainda tem esse parque lá dentro. Tá funcionando? Não, o parque está parado. Ah, tá. Mas aí, quem tem que fazer a segurança do parque é a empresa. E aí você sabe o que eles fizeram? Eles foram embora e agora é a Guarda Municipal que tem que fazer a segurança do parque. Olha só, que contrassenso. Você fala do parque de diversões. Isso. Dentro do Parque Municipal de Itaipava. Quem tem que fazer a segurança do patrimônio deles são é eles. a empresa particular, a empresa privada. E aí a Guarda Municipal, que às vezes não tem viatura, como eu presenciei esse final de semana, é o guarda que tem que ir com o veículo dele particular para fazer a segurança desse parque que está lá dentro. Está na hora desse parque ir embora. Já deu tempo suficiente, você é policial, sabe disso? Nós já estamos no mês de outubro. Já deu tempo para fazer a perícia. Não, com certeza. E aí, assim, esse parque tem que sair dali, mas tem que ter iniciativa do prefeito. O prefeito precisa se mobilizar. Só que foi feito, assim, 2 processos administrativos. Quando as coisas começam errado, é difícil depois a gente conseguir consertar. E ali fizeram um contrato para a empresa que estava tocando a exposição e o outro com esse parque. Só que fizeram um copia e cola. As pessoas hoje têm a preguiça de poder montar os documentos. Aí é mais fácil copiar e colar. Ou jogar no chat GPT. Exatamente. E aí você vai ficar surpreso com o que eu vou te dizer aqui. Se você pegar o processo administrativo do Crazy Park, você vai ver que está dizendo que o parque deveria ter veterinário. O parque de diversões deveria ter veterinário para poder conduzir os animais ali dentro do parque. Aí eu te pergunto, teve algum animal fazendo uso daqueles brinquedos? Não. Isso é um copia e cola que fizeram do processo administrativo da Expo. Outro dado, a questão de saúde. Era para ter unidade de saúde dentro do Crazy Park. Aí eu te pergunto, tinha? Não. Era uma unidade de saúde para a exposição toda. Mas um evento daquele porte, de acordo com o regimento interno do parque e a resolução do corpo, resolução número 83 do Corpo de Bombeiro, tem que ter uma unidade de saúde. E aí você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Eles alugaram aquele espaço do parque por R$5.000.
Depois que deu problema, que o jovem, infelizmente, perdeu a sua vida ali, eu comecei a cobrar. Já tinha cobrado antes e comecei a cobrar depois do acidente. Eles alugaram o parque por R$5.000 e aí depois o município deu uma desculpa que tinha 15 mil ingressos que iriam ser destinados a crianças carentes. Aí eu perguntei, o que vocês querem dizer com crianças carentes? Aí eles disseram, responderam para esse vereador, não, nós estávamos distribuindo ingressos dentro das comunidades. Falei, como é que distribui ingressos sem estar dentro de um contrato, dentro de um processo administrativo? Estavam fazendo aquela política mais rasteira possível, que é da compra de voto pensando na eleição do ano que vem. E aí fizeram a modificação desse processo administrativo. Hoje está completamente inconsistente do processo que estava dentro do portal de transparência. Eles enxertaram esses ingressos, esses 15 mil ingressos, e está por fora do processo administrativo que eles fizeram questão de lançar no portal de transparência. E aí hoje o pai e a mãe da vítima, que é o João, ficam querendo saber, querendo uma resposta do município, um esclarecimento. Sequer o prefeito teve coragem de chamar a família para conversar e pedir desculpa. Porque começou o processo todo errado e terminou pior ainda. E aí a gente sai do Crazy Park, a gente vem para a Boerfest. A questão do Saulo, você está trabalhando dentro da 105, já deve ter percebido. É um caso, assim, que beira assim, a imaturidade de um governo, porque o Saulo era chefe de gabinete do Ingo Ramos, que era vereador, quando ele era presidente da Câmara. E aí o Saulo vai fazer uma negociação de barracas de dentro do Palácio de Cristal, sabendo que as barracas não pertencem à prefeitura, pertencem ao Clube 29 de Junho, lesa uma meia dúzia de pessoas na cidade, causa um prejuízo de quase R$250 mil nas pessoas. Aí o prefeito vem dizendo que iria abrir uma sindicância para apurar os fatos. Até hoje, Aranha, não fez a sindicância. Até hoje não deu uma satisfação a essas pessoas que foram lesadas. A sindicância não foi aberta ou não foi concluída? Não foi feito. Nós fizemos um requerimento de informação. E aí? Pediu o número da sindicância. O número. Não queria ter acesso ao teor. Eu quero o número. Não, mas teria direito até a ter acesso ao teor pela lei da informação. Eles podem alegar que é um processo sigiloso. Não. Mas aí eles também não apresentaram. Sigiloso, eu vou te falar. Sigilo relativo, tá? Tem uma investigação criminal dentro de um inquérito a depender do tipo de crime que se apura. Sindicância administrativa, não. Sindicância administrativa, não. Pelo contrário, pouca gente sabe disso. Durante o andamento das sessões de uma sindicância administrativa, tá? O termo técnico são audiências, como se fosse a audiência do Poder Judiciário, são atos públicos que as pessoas podem acompanhar, tá? Para ficar claro aqui, com esse papinho de que é sigiloso, nada de sigiloso, não. Mas vamos lá, volta ao assunto. Então, assim, teve mais o escândalo do Saulo. Agora, para mim, essa questão da instalação, da tubulação da água do Imperador dentro do rio, é um outro escândalo desse governo. A gente sabe que o processo administrativo para conseguir as licenças não foram feitos na prefeitura. Não foram. As informações que nós temos é essa. E aí agora nós montamos uma CPI, eu, a vereadora é isso que eu ia falar. Lívia e o vereador Júnior Paixão. Eu vi vocês... Provavelmente amanhã vai sair a publicação da composição da CPI. Deixa eu te perguntar um negócio, eu fiquei curiosíssimo com isso. Vocês conseguiram, eu vi você, Léo França, a vereadora professora Lívia e o vereador Júnior Paixão. Vocês conseguiram a abertura de uma CPI na Câmara.
Rapaz, eu fiquei assim, como é que vocês conseguiram isso? Porque abrir uma CPI não é fácil, né? Ainda mais sendo oposição. Então, na verdade, assim, o governo acaba perdendo as condições políticas. E aí a gente vê hoje alguns vereadores começando a ficar um pouco mais ácidos. É porque você teve que ter assinaturas de outros que concordaram, né? Nós precisávamos de 5 assinaturas para a abertura. Certo. E, na verdade, 10 vereadores aderiram ao nosso requerimento de abertura da CPI. Eita. Então, assim, é uma CPI que está bem robusta, bem objetiva. E aí a gente espera já semana que vem começar a fazer as audiências públicas que nós vamos fazer dentro das comunidades e vamos começar a chamar Águas do Imperador para se explicar por que está instalando essa tubulação, por que em alguns lugares ela cobra a tarifa de coleta e tratamento de esgoto, sendo que ela faz a coleta. Vou te dar um exemplo, onde dê. Ela coleta o esgoto, passa com a tubulação dentro do rio, impossibilitando a Prefeitura e o Estado de fazer a dragagem. E aí, quando chega na Praça Pasteur, não tem mais tubulação, o esgoto vai in natura, dentro do rio, até a estação de tratamento de esgoto. Olha só. Rapaz, eu penso que já vi de tudo, não vi não. Então, assim, nós não vamos permitir mais. E aí tem um outro processo que está em andamento, que eu vou... Amanhã estarei indo para Brasília, mas na minha volta, na quinta-feira, vou sentar com os vereadores para a gente montar uma comissão, na qual eu já vou pedir o presidente Júnior Coruja para me pôr como presidente, para fazer a avaliação do contrato da Águas do Imperador. A gente precisa fazer uma avaliação. A gente precisa fazer a revisão. Não é possível que o cidadão hoje consuma 1 metro cúbico de água, pague sobre 10 e ainda pague o esgoto sobre 10. Então, se ela usou 1 metro cúbico de água, ela tem que pagar sobre 1 metro cúbico de água. E aí paga o esgoto. Se tiver o esgoto coletado e tratado, paga os 90% sobre 1 metro cúbico, não sobre 10. Isso foi uma política adotada lá atrás no governo do Leandro Sampaio, quando fez a concessão da CAEMP para a Águas do Imperador, onde o cidadão que consuma menos de 10 metros cúbicos paga sobre 10 e ainda paga o esgoto sobre 10. Então, assim, não dá para a gente aceitar isso. A pessoa tem que pagar o que ela consumir, não o que está, assim, dentro do contrato da Água do Imperador. Tem algumas cidades por aí propondo, em cima desse assunto de consumo de água, né? Que, por exemplo, você tem essas tabelas de 1 a 10 mil metros cúbicos é um valor, de 10 mil e pouquinho até 20 mil é outro valor, acima de 20 mil é outro valor. Então, tem algumas cidades propondo que você está lá pagando até 10 mil e não tem jeito. Uhum. Você está pagando até 10 mil metros cúbicos. Se você consumiu, tipo, a exemplo, 2 mil, aqueles 8 mil ficam de crédito para a conta seguinte. Isso. Você entendeu? Aqui é diferente. Aqui você gastou menos de 10, você paga sobre os 10 e tem que pagar o esgoto também sobre 10. E aí nós vamos pedir a revisão do contrato da Águas do Imperador e nós vamos te retirar essa cláusula que está dentro do contrato. Isso é uma forma de enriquecimento ilícito, né? Exatamente. E aí, assim, é uma empresa que está desde 97, vão fazer 28 anos, quase 30 anos na nossa cidade, e aí a gente começa a perceber que quando um governo municipal não cobra as ações, não cobra os projetos da empresa, a gente vê que fica uma empresa fazendo o que acha que tem que fazer dentro da cidade. Então, assim, a gente precisa ter clareza que a gente tem um prefeito, o prefeito tem que ser o grande líder, o prefeito é que tem que determinar quais são os investimentos da Água do Imperador, quais são as comunidades prioritárias. Mas, infelizmente, hoje a gente não vê nenhum tipo de investimento feito pela Água do Imperador que vai trazer algum tipo de benefício para a cidade. É porque é o seguinte, compete ao poder público
fiscalizar a atividade do mercado, das empresas, tem que fiscalizar, tem que regular. Se você deixa uma empresa, seja ela qual for, fazendo o que quiser e bem entender, livremente, pô, vira o caos. É isso. Não é isso? É isso. Porque o objetivo de uma empresa é lucro. É isso. Tá? E o objetivo do poder público é trazer o bem comum, trazer os benefícios para a população do bem comum, justiça social e tal, desenvolvimento, emprego, equilibrar as relações. Né? O poder público ele tem que servir como escudo nessa relação entre empresas, que são o Golias da vida, né? Uhum. E o Davi, que é a população, que é o pequenininho. É isso. E aí, quando você fala desse tipo de assunto, inevitavelmente você cai naquele papinho de direita e esquerda É isso. que está espalhado aí pelo país, né? Uhum. Uns querem Estado nenhum, até que eles precisem do Estado para pegar uma grana lá, e o outro quer Estado demais, os extremos. São os extremos. O problema dos extremos. Bom, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava vendo aqui alguns PLs que você propôs. Pô, vamos falar de uns negócios aqui que você fez olha, PL da isenção da tarifa de estacionamento para pacientes oncológicos. Como é que ficou isso, cara? Foi uma luta para a gente conseguir aprovar. Ó, oncológico. Tá, tem gente que não sabe. Isso. Câncer. Isso. Foi uma luta para a gente poder aprovar esse projeto dentro da Câmara. Conseguimos sensibilizar todos os vereadores. Todos os vereadores da Câmara votaram favoravelmente ao nosso projeto. Os vereadores que estavam presentes na sessão. Infelizmente, o prefeito ele sancionou a lei, mas não colocou em vigor. Não colocou em vigor? Não. Como assim? Ele precisa agora mandar... regulamentar algo. Isso, ele precisa mandar esse projeto aprovado com o número da lei para a CPTrans, para que a CPTrans possa fazer a regulamentação dessas vagas e fazer a marcação das vagas. Mas o prefeito, por birra com esse vereador, está prejudicando os pacientes oncológicos. Quando eu falo que ele tem birra com o vereador, ele podia esquecer o vereador e pensar nas pessoas. Foi o que eu falei. Se tiver um projeto encaminhado pelo Poder Executivo que seja bom para a cidade, eu vou votar favoravelmente. E eu queria que o prefeito tivesse essa grandeza também. Não é com esse vereador, com a cidade. Os pacientes oncológicos precisam ter um tratamento diferenciado. Precisam ser acolhidos pelo poder público. E a gente sabe da dificuldade que é. Eu tenho um pai que passou por esse problema, teve câncer de bexiga e de próstata. A gente sabe o quanto é difícil. O quanto que a família sofre, o quanto que é difícil para o paciente. E aí você perseguir um paciente oncológico. É porque o paciente oncológico, no meio do tratamento tradicional que existe, ele fica muito debilitado, né? Fica as sequelas E também via depois. de regra, ele tem que estar num veículo para ir Isso. ao local onde está realizando seu tratamento, não é isso? E aí, infelizmente, a prefeitura até hoje não fez. Nós vamos acionar a justiça. Descumprimento da prefeitura, e a gente vai obrigar a prefeitura. Mas a lei aprovada, ela não estabelecia nenhum prazo, não, para regulamentação? Tem 90 dias. 90 mas já passou dias. há muito tempo. Tem 90 dias e já passou Há muito tempo. para regulamentar. Isso. Aí, Outro, assim, outro PL que eu vi aqui, achei curioso. Adote um casarão. isso. Como é que ficou isso? Então, o que acontece? Esse projeto está tramitando na Câmara. É um projeto, hoje a gente percebe que tem vários imóveis na cidade que estão abandonados. E aí a gente queria fazer uma parceria com a prefeitura e com a entidade privada, o terceiro setor, para ver se as pessoas poderiam aderir ao casarão, fazer recuperação, ia ter isenção de IPTU, ia ter um incentivo fiscal, para que as pessoas pudessem dar vida àquele casarão. As pessoas iam utilizar aquele espaço por um determinado período e depois iria devolver esse imóvel para o poder público. Mas, infelizmente, assim, nós não conseguimos ainda sensibilizar os vereadores, mas eu quero ver se até o final do ano a gente consegue colocar em apreciação dos demais pares, para que a gente possa aprovar
esse projeto, que eu acho que é de grande valia também para o nosso município. Quem passa ali na Estrada da Saudade... Tem aquele casarão amarelo, né? Isso. Da Nair, não é? Eu vi o nome outro dia. Aquele casarão ali era do Paulo Amorim, que comprou na época. Coitado, Paulo Amorim, que foi um grande gestor público também. Ah, sim, outro assunto que eu vi aqui, cara. Eu vi um vídeo teu falando do fechamento da base descentralizada do SAMU no meio da serra. Cara, o que tá vendo, cara? Então. O cara lá do meio da serra precisa de uma ambulância do SAMU, Então. Aí é o SAMU do quarteirão brasileiro que tem que atender, é isso mesmo? Isso está acontecendo por conta da crise financeira. As ambulâncias estavam quebradas. E aí retiraram a ambulância lá do meio da serra e trouxeram para cá, para dar suporte. Porque eles não tinham condições de mandar as ambulâncias, porque eles estavam faltando com o pagamento lá das oficinas. Aí trouxeram para cá, ficaram uma semana aproximadamente com o veículo, mas já levaram o veículo novamente lá para o posto do meio da serra. Porque se a gente não cobra, a ambulância iria ficar... Mas aí para funcionar lá não é só ambulância, deve ter que ter um funcionário de apoio, mas alguma coisa assim, né? Não adianta ter o funcionário se não tem o restante do equipamento. Não tem a motocicleta, não tem a ambulância, não tem razão de ter o profissional do SAMU ali, tendo um posto de saúde do lado. Olha, outro vídeo teu que eu vi no teu Instagram que eu fiquei assim, rapaz, eu vou perguntar isso a ele. A prefeitura mandou retirar o seu gabinete de rua de frente do CENIP? Isso. Aconteceu isso, cara? Aconteceu. E aí? Aconteceu assim, veio uma ordem do INEPAC, e aí assim, eles me mandaram lá uma resolução, que é uma resolução muito vazia. Eles estavam dizendo que eu tinha que ter uma barraca 3x3. Eu aleguei para eles, a minha barraca é 3x3, meu gabinete. Não, mas tem que ser estrutura de ferro, não pode ser inflável. Aí eu perguntei, aonde está dizendo isso dentro da resolução? Não tem. E aí eu retirei o equipamento, também não vou descumprir uma ordem do INEPAC. Só que aí tem vereador que pode pôr a mesma estrutura do que esse vereador. Aí pode colocar no mesmo local. Mas o vereador não pode. Outro vereador Outro pode vereador, colocar. Se for um vereador mais chegado ao governo, aí pode colocar, pode instalar, que não tem nenhum tipo de problema. Aí eu te pergunto, eles estavam dizendo, tá atrapalhando a ambiência. Aí, aquelas pichações que tem ali. O muro do CENIP era um amarelo clarinho, meteram agora um amarelo totalmente diferente da cor original. Isso não causa nenhum tipo de impacto? Isso não chama o INEPAC para fazer uma reflexão? Por que para um pode e para outro não? Por que tem banca de jornal abandonada ali pelo centro histórico e ninguém fala nada sobre isso? Não está atrapalhando a ambiência do espaço? Por que tem gente hoje, comerciante, não vou citar nomes, porque colocando seus produtos para vender na calçada da Rua do Imperador? A lei tem que valer para todos, não é para um não. E aí, assim, quando a gente começa a perceber que eles começam a ficar mais agressivo com esse vereador, eu sei que eu estou incomodando eles. E aí, como eu já escolhi meu lado é ficar principalmente ao lado daquelas pessoas que mais precisam, eles ficam inconformados com isso. Essa é a grande verdade. Ou seja, você, só voltando num ponto aqui, ainda sobre a crise financeira, essa crise financeira com a perda da arrecadação, a perda do repasse, perdão, do ICMS, tem o potencial realmente de quebrar a cidade, né? Porque tudo vai colapsar. Vai colapsar todos os serviços. E aí, quando a Lívia esteve aqui, a vereadora Lívia, a gente tocou nesse assunto, né? E eu falei para ela assim, vereadora,
Você, apesar de oposição ao governo, toparia montar com demais vereadores que sejam oposição ou independentes também, montar um comitê gestor de crise junto à prefeitura para trabalhar junto? Cara, porque esse assunto me parece tão grave, tão sério, que, pô, tá tirando comida da boca de criança na escola, porra, tu tá entendendo? Tá tirando comida da boca de criança, que às vezes vai pra escola na esperança de comer. Isso. Tu entendeu? É um absurdo, sabe? E aí a Lívia falou assim, cara, a gente topa, se eu conversar com os demais vereadores de oposição ou independentes, eles vão topar participar de um gabinete conjunto com a prefeitura. Claro. Para quê? Para você estabelecer quais são as prioridades. Vamos ter que cortar. O dinheiro caiu, diminuiu o repasse, a arrecadação, diminuiu o volume de grana. Vamos sentar junto e trabalhar isso aqui. Só que você está me falando de umas coisas tão primárias que, desculpa, assim, do básico. Eu vou te dar um outro o secretário de Fazenda não sabe número de arrecadação. Porra, eu nunca vi isso, cara. Então, vou te dar um Entendeu? outro exemplo. Semana passada, estava faltando medicamentos nos hospitais, estava faltando pagamento dos profissionais do SERRAC, estava faltando pagamento dos profissionais da Capital, que é uma empresa terceirizada da educação. E o prefeito, ao invés de conversar com os profissionais, dar uma satisfação que os profissionais precisam receber seu salário, o que o prefeito fez? Pegou um helicóptero em Itaipava e foi para Búzios acompanhar a caravana do governador. Aí eu te pergunto. Mas o governador foi em missão lá, né, oficial? O governador foi em missão. Eu vi. O governo do estado foi em missão O prefeito oficial. da cidade tinha que ir para Búzios alugar um helicóptero, sair de Itaipava e ir para essa caravana do governador? Qual foi o benefício que ele trouxe para a nossa cidade? Só gerou, assim, mais raiva dos servidores. As pessoas hoje não acreditam mais nessa política do governo Ingo Alves. Ele hoje já tem dois problemas. É o problema político, que ele já perdeu a questão política, e vai perder a questão jurídica. Não vai demorar muito tempo, porque as pessoas não aguentam mais essa maneira de governar a cidade. Entendeu? O prefeito não visita os hospitais, ele não visita as escolas, ele não quer saber como é que está o dia a dia dos hospitais e das escolas. Eu vou todos os meses no Hospital Cides Carneiro. Ele foi lá 2 vezes no Hospital Cides Carneiro. Não pode. Como é que o gestor vai administrar um hospital que tem mais de 2.000 funcionários, de longe? Isso não existe, tem que estar perto. Porque se ele não estiver perto, as pessoas vão fazer o que acham que tem que fazer. Tem que ter um comando. Então, assim, eu não consigo aceitar e não vou deixar de fazer as minhas críticas construtivas em relação a esse descaso que ele está fazendo com a nossa cidade. Você falou algumas vezes hoje aqui sobre liderança e comando e comentou que está faltando isso. É isso, né? É isso. 100%. Porque isso vai descredibilizando a pessoa ao longo do tempo, né? Vou te dar um exemplo simples. Ele faz questão, às vezes, de acompanhar uma poda de uma... É importante? É importante. Mas por que ele não vai gerenciar os hospitais? Ele se preocupa com as pequenas coisas da prefeitura. Os grandes problemas que a prefeitura enfrenta, ele não tem capacidade e não tem a humildade de reconhecer que ele não conhece. Então ele acha que as coisas, com o passar do tempo, vão se encaixando, mas as coisas não vão se encaixando. As coisas vão se degradando. A gente tem hoje uma saúde muito ruim no nosso município. Hoje eu fui na UPA pela manhã, estava lotada. Sabe por quê que a UPA está lotada? Porque os pacientes que precisam de transferência de clínica médica
para o HCC ou para o SERRAC, para o Alcides Carneiro, não conseguem, porque o HCC bloqueou os leitos e o Alcides Carneiro não tem velocidade para poder dar alta nos pacientes. E aí os pacientes estão represados dentro das 3 UPAs que nós temos na cidade. Isso é uma questão muito grave. Na sexta-feira, tinham 28 pacientes aguardando um leito de UTI. Só que assim, vai chegar um momento que vai entrar em colapso a área da saúde. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, né? E eu tô morando aqui desde 2013. E eu observei aí, como eu não tinha contato nenhum com políticos daqui, eu comecei a ver no dia a dia como as coisas estavam funcionando aqui na cidade. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você falou de UPA, né? E aqui vai um elogio direto ao senhor aí, ex-prefeito Rubens Bom Tempo, ao menos nesse quesito que eu testemunhei, eu vi, tá? Às vezes que eu vi o ex-prefeito Rubens Bom Tempo assumir a prefeitura, o sistema de saúde voltou a funcionar dentro de uma normalidade até melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu vi fora da gestão Bom Tempo faltar esparadrapo em UPA, meu amigo. Entendeu? E quando o Rubens voltou à prefeitura aí no último mandato, voltou a ter esparadrapo, antibiótico, outros medicamentos variados e tal. As farmácias da UPA voltaram a distribuir lá dentro os medicamentos para os pacientes que iam à UPA, entendeu? Não sei se tem a ver com o fato dele ser médico, enfim, ele é médico, não é isso? Isso. Mas, enfim... Isso é questão de prioridade. É questão de prioridade. É isso. Entendeu? Às vezes faltava, eu que fui presidente da Condep lá por 3 vezes, eles chegavam para mim e falavam assim, Léo, eu não posso te repassar o orçamento todo da Condep, porque eu tenho que repassar para a educação e para a saúde. Aguenta um pouquinho, mas eu vou te repassar. A prioridade do governo dele é a saúde e a educação. E aí, assim, nós tivemos uma crise pontual na área da merenda no final do governo de 2024 e a saúde, nós conseguimos abrir as 2 UPHs, uma na Posse, outra em Pedro do Rio. Conseguimos ampliar os serviços do Alcides. Tem um desses aí que chama de Alcidinho, né? Alcidinho, que é a UPH. E aí o que eles estavam fazendo agora? Querendo terceirizar a UTI neonatal para uma empresa de Volta Redonda. Terceirizar? E aí o que acontece? O custo ia ser lá em cima, claro, altíssimo, claro. Não tem dinheiro para fazer pagamento, e aí nós iríamos passar a ser regulados pelo Estado. Então, o Estado ia regular um paciente de Campos, ia trazer para cá, e os nossos pacientes daqui teriam que ir para fora da nossa cidade. Ô Wellington, tu diz para mim o tempo aí para eu não me perder aqui, hein? Falta quanto? Falta 18. 7 minutos, é isso? Tá, vai pro ar assim, não corta não. Gente, tudo certo. É isso. Cara, eu te agradeço muito. São conversas esclarecedoras aí. Você está trazendo dados alarmantes. Eu sei que são verdadeiros, porque eu fui estudar. Isso. Eu, antes de trazer alguém aqui, eu fico levantando o que a gente vai debater, né? Uhum. E eu sou enjoado, eu sou chato, eu caio para dentro e vou estudar, entendeu? E você está falando de assuntos aí que resvalam em múltiplas responsabilidades. É isso. Entendeu? Administrativas, financeiras isso. E outras mais, tá? Mas, enfim, a justiça está aí para isso. Exatamente. E temos que acreditar na justiça. Tem. Isso. Eu acredito e confio na justiça. Eu sempre digo, Léo, o seguinte, a gente atua, e eu faço parte disso, né, como comissário de polícia. A gente atua dentro de um sistema. Ele é perfeito? Não. Ele é o que temos.
tem que ser aperfeiçoado sempre, né? Na minha área, na área criminal. O sistema criminal de persecução penal é perfeito? Não. Mas é o que temos e temos que melhorar. Isso. Né? E assim vai em outras esferas de poder. E nós precisamos acreditar mais nas instituições, né? Precisa. Por exemplo, Precisa. Eu vou te falar assim, eu vou te confessar, vou te fazer uma confissão, tá? Por conta da observação minha enquanto policial, tá? Com 30 anos de experiência na polícia, e formado em direito, pós-graduado em direito, enfim, eu tinha uma percepção errônea, equivocada, sobre a Câmara de Vereadores de Petrópolis. Porque durante esse período que eu estou morando aqui na cidade, eu vi um monte de estrume lixo intelectual que assumiu aquela cadeira, tá? Mas com a atual legislatura, eu estou vendo, e não é porque eu estou na tua frente, eu tô vendo você, como vi a Lívia e conheço alguns outros, tá? Eu estou vendo gente comprometida na Câmara, na atual legislatura, entendeu? Eu estou vendo gente preocupada com a cidade ali, né? E isso é bom, você elevar o nível do poder legislativo, né? Concorda? O que você acha disso? Então, hoje, assim... Claro que não precisa usar as palavras ácidas que eu usei, mas, enfim, é porque, enfim, políticos normalmente são um problema, mas... Eu, fazendo uma análise desses 10 meses de Câmara... Fala, quanto? 3 minutos. Foi uma Câmara que começou muito dócil com o prefeito. A atual Câmara. Sem fazer crítica pessoal, tá? Sim. Sem citar nomes. É uma Câmara que começou muito dócil. E aí, a partir do meio do ano, alguns vereadores, apesar de ainda estarem na base do governo, a gente começa a perceber uma postura mais crítica. Uma postura um pouco mais crítica. E aí, assim, se o governo não abriu o olho, se o governo não corrigiu o rumo, eu acho que o governo vai ter muito problema com a Câmara ainda. Pelo bem da nossa cidade. Eu falei com você, nós conseguimos montar a CPI da Águas do Imperador. Não foi fácil montar essa CPI. Teve que ter muito diálogo ali. Teve que ter muita maturidade dos parlamentares. E aí, assim, fica um recado para o governo. Ele precisa corrigir o rumo. Se não corrigir o rumo, eu acho que a tendência é ser uma Câmara cada vez mais independente do governo municipal. Que aí eu acho que vai ser melhor para a cidade. Que vai ter mais vereadores ajudando na área da fiscalização, mais vereadores que vão poder cobrar do prefeito, cobrar dos secretários. Vai ser uma apresentação de quadrimestre mais difícil para o governo bular os dados. Vou te dar um dado aqui. O secretário de Fazenda apresentou um dado na área da saúde que tinha investido 394 bilhões de reais, se eu não me engano. Quando a saúde foi apresentar o quadrimestre... Eu vi esse vídeo teu. Foi para 433 milhões. Quer dizer, hoje a gente tem um governo onde o secretário de Fazenda boicota a secretária de Educação e boicota o secretário de Saúde. Então, assim, eles não se falam. O governo hoje não tem condições mínimas de fazer uma reunião de alto nível de secretariado, porque um começa a atacar o outro. E aí vira uma briga generalizada dentro do próprio governo. Isso por falta de comando. Léo, estamos encerrando o programa, deixa eu te falar. Tem jeito, Petrópolis? Tem jeito. A gente precisa acreditar cada vez mais na nossa capacidade de fazer política, acreditar na nossa cidade, acreditar nos nossos jovens, que a gente tem tudo para fazer uma cidade melhor para todos. Muito bom.
Gente, o vereador Léo França se dispôs a vir aqui ter esse papo bem franco, bem sincero. Acho que foi uma conversa bastante produtiva, Léo. Pô, foi ótimo. Tá? Foi um prazer te receber, uma honra te receber aqui. E portas abertas sempre que precisar. Tá bom? Aranha, muito obrigado. Quero me colocar já à disposição aí do seu programa, do seu podcast. Eu acho que foi uma tarde maravilhosa. Deu para aprender muito com você também. Você também é servidor público. Quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. E pode sempre contar com esse vereador. Estarei sempre presente aqui para a gente estar trocando as informações da nossa cidade. Valeu. Obrigado, querido. Aí, encerrando aí. Até mais. Acorda gigante, levanta do teu berço esplêndido. No leito estendido está toda contida a alma de uma nação. Levanta e anda, que na guerra santa querem te jogar. Amazônia é pulmão e o mundo precisa muito do teu ar.